Bom dia. Hoje falaremos a respeito de mais uma das atitudes que o Senhor Jesus reprovou e reprova no relacionamento que o homem busca manter com Deus. Já tratamos da hipocrisia, do legalismo, da busca de glória pessoal e do mau testemunho. E o assunto desta manhã é a necessidade de se fazer juramentos. Para tanto, leiamos os versos 16 até o 22 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, pois assim nos diz a palavra de Deus. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Meus queridos, ao denunciar a hipocrisia dos escribas e dos fariseus, Jesus pronunciou mais um ai sobre a vida daqueles homens. E este ai de Jesus foi frontalmente contra os muitos juramentos que costumeiramente se faziam, contra a incoerência e os fatores de corrupção que neles havia, e contra todo e qualquer tipo de juramento. Por estas denúncias de Jesus, fica claro até que ponto aqueles que cuidavam do ensino e da aplicação da lei de Moisés tinham chegado no que diz respeito à prática do juramento. Alguns rabinos procuraram inicialmente impedir o povo de fazer votos e juramentos com o objetivo de evitar a corrupção do que pensavam ser os juramentos apropriados e úteis da prática religiosa. Como isso não foi possível, porque o povo era muito inclinado a esta prática, os próprios rabinos simplesmente passaram a fazer certas distinções sobre o poder e a validade de diversos juramentos. Eles passaram a classificar os juramentos e alguns eram, por assim dizer, considerados mais importantes. Dependia do objeto pelo qual o juramento era feito. Esta prática se tornou tão esdrúxula que os escribas e os fariseus chegavam a ensinar que um juramento pelo templo, por exemplo, por ser de natureza geral, não tornava obrigatório o seu cumprimento. Mas, se o juramento tivesse sido feito pelo ouro do altar, oriundo das ofertas, aí deveria ser cumprido, pois havia obrigatoriedade. Afirmavam também que um juramento pelo altar também não tornava obrigatório o seu cumprimento. Mas, se o juramento tivesse sido feito pela oferta que estava sobre o altar, aí deveria ser cumprido. O ensino dos escribas e fariseus levava as pessoas a pensarem que o ouro do templo fazia um juramento tornar-se obrigatório, mas que o próprio templo não validava qualquer juramento. Que o sacrifício sobre o altar fazia um juramento tornar-se obrigatório, mas que o próprio altar não validava qualquer tipo de juramento. Jesus, no entanto, mostrou nesta ocasião aos escribas e fariseus que tais distinções não passavam de pura insensatez. Ele desprezou este tipo de religião e aqui condenou os homens que permitiam e encorajavam tais práticas. Jesus combateu a distorção da lei, que no final das contas permitia que uma pessoa pudesse fazer qualquer coisa, contanto que tivesse a aprovação das autoridades religiosas por intermédio da prática das modalidades de juramento que eles instituíam a bel prazer.
Jesus ensinou também que todo juramento envolve a pessoa de Deus, pois o ouro lhe pertence, como também o altar, o templo e o seu trono. E ninguém deste mundo tem o direito de utilizar-se do nome de Deus em um juramento, como também não se pode esperar que Deus apoie juramentos insensatos. Se aqueles escribas e fariseus realmente estivessem interessados na seriedade e na prática da religiosidade sincera, teriam eliminado completamente todo e qualquer tipo de juramento. Jesus definiu aqueles mestres como sendo guias cegos e insensatos. Aqueles homens gloriavam-se da sua profunda espiritualidade. E ao considerá-los guias cegos e insensatos, Jesus os feriu em seu orgulho espiritual, que era o que os impedia de ver as coisas claramente. Jesus é Deus e ele podia e pode sim proferir este tipo de pronunciamento, pois tem autoridade para tal. Jesus nos ensina que o verdadeiro cristão deve ser autêntico e sincero em suas afirmações. Se nossa palavra dada for sim, que seja sim. Se for não, que seja não. Que os seus discípulos devem afastar-se de toda a ambiguidade, duplicidade e falsidade comuns a este mundo. Que honestidade e integridade não nascem como virtudes naturais, mas precisam cuidadosamente ser desenvolvidas e cultivadas na vida de um discípulo. Jesus nos ensinou que a sinceridade deve ser absoluta, ou seja, sempre devemos querer dizer o que estamos dizendo. Sempre devemos falar a verdade e aquilo que é direito e não aquilo que talvez seja vantajoso ou aquilo que alguém deseja ouvir. Que o discípulo de Cristo sempre seja sincero e não apenas quando é vantajoso sê-lo. Reflita a esse respeito. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por mais essa advertência do Senhor. Que nós devemos ser pessoas firmes de palavra. Que não precisemos usar de juramentos que muitas vezes são mais um instrumento para tentar autenticar alguma coisa que nem é autêntica, porque muitas vezes o juramento é feito para confirmar uma mentira ou para safar-se de uma situação onde a situação requerida não é aquela que nós estamos dizendo que é, embora tenha acontecido exatamente aquelas coisas que as pessoas questionam. E muitas vezes se usa do juramento para se safar de situações inquietantes. Que o nosso falar seja sim, sim, e não, não, porque como o Senhor mesmo disse, o que passa disso é de procedência maligna. Que nós não nos utilizemos do instrumento do juramento, muito menos jurarmos por Deus, porque quando proferimos juramentos assim, e quando falseamos com tal juramento, nós estamos, de certa forma, trazendo desonra ao Senhor e ao teu nome. E isso não vai nos levar a nada. Pai querido, nos ajuda. Ajuda que nossa palavra pessoal seja genuína, verdadeira e seja, sobretudo, palavra abençoadora para as pessoas à volta. É a oração que nós te fazemos. Desde já muito agradecidos, porque o Senhor nos ajuda a ser verdadeiros num mundo tão caótico, onde a palavra muitas vezes não vale basicamente nada. Louvado seja o teu nome, a oração que fazemos a ti. Amém, Senhor. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada segunda-feira, fique na paz do Senhor.